Olá, meu povo, bem-vindos a mais um episódio do Uai Podcast Goiás, o podcast que é a cara do nosso estado, não é mesmo? Eu me chamo Débora Evelyn e hoje a nossa convidada, ela faz o social, vive o social, tem projetos voltados para mulheres, idosos. Mas antes de falar um pouquinho dela, Giovana Campos, bem-vinda, minha amiga. Obrigada, minha amiga, mais uma vez. Obrigada a você que está nos acompanhando. Obrigada a nossa convidada mais que especial, lindíssima, que está aqui hoje conosco. Uau. Largou aí a agenda corrida para separar um tempinho aqui pra gente. Bem-vinda, Simone Assis, primeira-dama de Senador Canedo. Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês, com a audiência de vocês. Sempre bom estar com mulheres jovens, potentes, competentes, muito inspiradoras. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E para começar, nós queremos que você fale um pouco sobre os seus projetos. Quem que é a Simone lá em Senador Canedo? Bom, em Senador Canedo eu sou a primeira-dama, né? Estou ocupando este papel neste momento, na Secretaria de Assistência Social também, fazendo um trabalho lá com um time muito potente, umas meninas maravilhosas que amam o que fazem. A SEMASC é uma secretaria que funciona basicamente por mulheres, né? Então, somos praticamente 100% mulheres naquela secretaria e a gente observa a força feminina naquele espaço, né? Nos CRAS, nos CREAS, em todo o trabalho que é feito com a garantia de direitos. Uma turma que tem muita bagagem, repertório, me capacitaram muito, que eu não sou da área, né? Vim de secretariado executivo, da área corporativa, mas estou aprendendo muito com essa turma e a assistência social está indo cada vez mais longe. Eu queria que você se apresentasse um pouco melhor para quem não te conhece, Simone. Quais que são as atribuições de uma primeira-dama e também de uma secretária de assistência social? Atribuições de primeira-dama eu faço com coro com Dona Gracinha, que a gente ainda está entendendo como é que é isso, nessa caminhada, né? É na caminhada que a gente aprende caminhando. Mas a assistência social nos exige bastante, né? Trabalhar junto com as famílias mais vulneráveis do município. Sim. E a gente também tem projetos de capacitação, de qualificação profissional. Ainda temos acolhimento institucional também, que é assistência social lá de forma especial, de alta complexidade, que é o acolhimento das crianças e adolescentes. Conselho tutelar também está conosco. Ainda temos as políticas de cidadania, de atenção à mulher, pessoa idosa, promoção da igualdade racial, diversidade, pessoas com deficiências. Então, tudo isso na nossa mão. Então, o time precisa mesmo gostar muito do que faz e adora o que faz, e é por isso que funciona. E você tem uma quantidade média de quantas pessoas que vocês atendem? Adoro essas perguntas de número. Amo. Não tenho. Mas são muitas. Muita gente. Vou ver e te aviso. Vou fazer o levantamento. Fala que vai fazer o levantamento e passa pro pessoal. Bom, gente é o que não falta naquela cidade, cada Sim. dia mais, né? Sabe que Senador Canedo foi o município que mais cresceu no Brasil, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, né? O que mais cresceu. E a estrutura que a gente encontrou quando entrou, a gente viu que não era suficiente. Então, a gente está ampliando essa estrutura. Nossa primeira preocupação, como assumimos em pandemia, a gente viu a oportunidade de ampliar os nossos espaços, né? De revitalizar todos eles. Então, todos os nossos CRAS foram reformados, o CREAS agora vai ser ampliado. Vamos entregar mais 2 unidades esse ano, um novo CRAS, no Jardim das Oliveiras, o CREAS, e lá no Laranjeiras, o CRAS. Então, 2 novas unidades que a gente vai entregar esse ano, além do Conselho Tutelar, que está mudando também de local, um local muito mais apropriado, adequado. Tanto da região central quanto do Jardim das Oliveiras vão ganhar novas sedes também esse ano. Entendi. 29? 5 anos, mas em 2005 conseguimos atender mais de 29 mil. Tá falando todos os anos? 2025. Só em um ano? Tá vendo? Quase 30 mil atendimentos em um ano. Eu ia perguntar quais são os principais desafios sociais que Senador Canedo enfrenta. Por exemplo, aqui em Goiânia a gente tem um desafio que é a população em situação de rua que está crescendo muito. E é uma das principais bandeiras da gestão. Eu vejo isso. Prestar assistência social. É assustador. Como que é lá em Senador Canedo? A gente que não mora não sabe, né? Bom, a gente encontrou uma estrutura na assistência social muito sucateada, né? Poucos servidores, todos muito sobrecarregados, desmotivados, as unidades todas sucateadas. Do jeito que a gente viu aquele cenário assustador naquele momento, eu considero que este início foi o maior desafio de todos. Até porque a gente não poderia nem reunir, né, os usuários para poder trazê-los para o serviço, mostrar como é que ia funcionar a nova gestão, né, estabelecer os serviços, a normalidade, a gente não podia fazer isso.
Então, foi nesse primeiro momento que a gente resolveu fazer visitas individuais, né? O nosso time é muito criativo também, e fizemos essas visitas individuais porque eles já estavam afastados e sentindo muita falta. Porque o fortalecimento de vínculos também faz parte da garantia de direitos que está dentro da assistência social. Então, naquele primeiro momento, enquanto a gente fazia essas visitas, os usuários não estavam dentro das nossas unidades, a gente teve a oportunidade de capacitar a equipe, completar o nosso time, transformar todas as unidades como estão hoje, completas e adequadas para receber os nossos usuários. Então, o serviço agora está fluindo porque a gente teve a oportunidade de fazer essas intervenções lá no início. Porque da maneira que a gente encontrou, tinha uma sala com 4 pessoas alimentando uma planilha de pedido de cesta básica. Porque a gente tinha a sensação de que eles resumiam a assistência social como entrega de cesta básica. E havia apenas esse serviço funcionando na época da pandemia. Então, como a gente teve esse sistema, essa pandemia que parou todos os serviços, a gente conseguiu dar uma impulsionada no que era preciso fazer naquele momento para que depois tudo fluísse normalmente dentro do que a gente pretendia fazer, como funciona agora. Muito bom. E você falou que fez uma reestruturação nos CRAS e nos CREAS, né? Mas para quem está assistindo e não sabe o que é CRAS e CREAS ainda, quais tipos de benefícios eles podem acessar, explica um pouquinho melhor para quem está assistindo. Bom, o CRAS é o Centro de Referência em Assistência Social, né, que é a porta de entrada de todos os serviços que a gente oferece. O CREAS é o Centro de Referência Especial em Assistência Social. No CRAS, a gente trabalha com as famílias do PAIF, com a garantia de direitos, com o trabalho socioeducativo. A gente coloca as crianças que normalmente estão fora de qualquer outro tipo de atividade que a prefeitura oferece, no caso esporte, cultura, também no serviço de convivência, que ali temos oficinas. Então, é aquele trabalho mais socioeducativo dentro do CRAS. No CREAS já é para quem já sofreu alguma violação de direitos. Se houve caso de violência doméstica, se houve qualquer tipo de violação, o CREAS é quem cuida. E aí, no caso, a gente faz uma articulação entre a rede, a educação entra conosco, a saúde entra conosco. Muitas vezes, forças de segurança são necessárias também, especialmente quando falamos de mulheres, né? Nossa coordenação de atenção à mulher sempre foi muito ativa, desde a primeira gestão. Inclusive, alcançamos mulheres até de fora de Senador Canedo, através do 25 Laranja, que nós adotamos uma proposta da ONU, que o governo de Goiás aderiu e nós também aderimos e vimos que esse foi um trabalho que trouxe muita efetividade. Ela gosta realmente, né, amiga? O que faz, né? E assistência social é um trabalho que não é qualquer pessoa que está qualificada para fazer, né? Por exemplo, não é igual às outras pastas mais técnicas, economia, segurança. A pessoa tem que ter uma sensibilidade, uma humanidade maior, né? Necessário conhecimento técnico também, porque existem muitas normativas. Parece que basta uma boa vontade, parece que basta um coração carinhoso e amigo, não basta, porque são normativas, muitas portarias, legislação envolvida nesse serviço, além, claro, de pessoas que amam o que fazem com carinho, que fazem com atenção e que fazem mediante a legalidade toda. Por isso que nós fizemos, foi uma das primeiras reivindicações da equipe quando entramos, uma lei municipal de assistência social, que nunca houve. Nossa. Porque é isso que mostra para o governo estadual e federal que este município leva a política de assistência social muito a sério. Nossa, muito bom, arrasou. Parabéns. Agora vamos falar um pouquinho de prefeitura, que eu quero saber como que é a relação da prefeitura com a Câmara dos Vereadores e com o governo de Goiás. É uma relação necessária, né? Uma relação muito diplomática, muito necessária. A Câmara precisa aprovar todos os nossos projetos, inclusive a Lei Municipal de Assistência Social foi votada na Câmara no dia da assistência social, que é em dezembro, né? No primeiro ano de gestão, todo mundo de máscara ainda, fomos para a Câmara para acompanhar essa votação, para aprovar a nossa Lei Municipal de Assistência Social e tantas outras leis que passam por lá todos os dias, e os vereadores compreendem muito a questão da cidade, né? Eles estão sempre presentes nos nossos eventos, nas nossas inaugurações, nas nossas entregas, então é um trabalho que funciona muito bem, em parceria. Muito importante. E agora, é porque a pergunta de ouro? Não, mas assim, só pontuando, a imprensa não divulga muito a questão dos vereadores lá de Senador Canedo. Você já reparou isso? Amiga, nem aqui, por exemplo, Aparecida. Nem Aparecida. Nem Aparecida. Em Goiânia, né? Que realmente a imprensa pois é. peca nisso. Fígado, nós problema queremos de focar fígado. nisso. Tá com o quê? Sabe, hepático, problema de hepatia. Literalmente, aí. Amiga, agora faz aquela perguntinha de ouro. Aquela? É aquela. Eleições chegando, né, 2026, todo mundo articulando, e eu fiquei sabendo, o passarinho me contou que o seu nome está bem cotado, bem avaliado para a disputa de deputada estadual. Confirma pra gente?
Gente, é só eu que acho isso uma precipitação danada? Porque, assim, hoje não, que estamos em janeiro. Não. Ok. Fevereiro já. Ok, vocês. Mas eu escuto isso desde agosto, setembro. É porque soltaram uma pesquisa que eu considero muito prematuramente, porque soltaram a pesquisa lá com os prováveis, os que já estavam se articulando para isso. E eu não estava nem nessa pesquisa, mas o nome apareceu e pegou todo mundo de surpresa. Eu fui pega de surpresa. A gente não tem esse plano, a gente só trabalha, como se fosse, né? Pouca coisa. É muito trabalho mesmo, os desafios são diários. Eu normalmente me entedio muito com as coisas sempre do mesmo jeito. E trabalhei em muitos lugares, e aí eu falo, quando não me desafia mais, eu saio. Só que na prefeitura, todo dia um desafio, nem um dia é igual ao outro. Então, ainda não estou me entediando nem um pouco. Então, como é muito trabalho, a gente não pensa em outras coisas. E eu não considerei essa possibilidade. Mas quando veio o nome na pesquisa, e aí conversando com o time todo, o secretariado, porque nós trabalhamos em conjunto, né, um time muito coeso mesmo, que converge mesmo nas decisões e nas atitudes, a gente começou a considerar essa possibilidade. Mas eu me filiei pela primeira vez, nunca fui filiada a nenhum partido. Essa foi a primeira vez que eu me filiei, estou no União Brasil, o Fernando também está no União Brasil. E o MDB teve uma vacância lá no meio desse caminho. Daniel Vilela chegou e me ofereceu essa presidência também do MDB. A partir dessa pesquisa, que ele viu essa possibilidade, fiquei lisonjeada com o convite. Mas se a gente for considerar isso de fato, precisamos de algo mais competitivo. Então, a gente precisa conversar e avançar nisso. Mas ainda estamos considerando esta possibilidade com carinho, atenção e muita dedicação. Aí semana que vem ela lança para o Popular, dá exclusiva para o Popular. Eu estou vendo isso. Tá vendo, amiga? Acalma esse coraçãozinho. Não, mas tem esse desejo, então. Eu sou servidora pública desde os 14 anos, né? Eu fui jovem aprendiz na Junta Comercial, depois fiz o meu estágio na Embrapa. O serviço público me encanta muito. E eu vi vocês entrevistando a Coronel Cláudia aqui também, e ela falou a mesma coisa. Eu vi a entrevista dela e falei, nossa. Sim. E eu me identifiquei muito. Ela falou assim, tão bom servir a sociedade. E a gente vai se encantando com cada oportunidade que a gente tem de servir, de contribuir. E aí, quando vem um desafio desse tamanho, que a gente é para servir ainda mais, ampliar esse serviço, me encanta, sim, a possibilidade. Eu acho uma oportunidade, né, de fazer diferença, né? Sim, e de retribuir a confiança que já foi depositada na gente, né? É depositada a confiança em nós a partir, mesmo no concurso público, eu continuo sendo servidora, hoje sou servidora pública efetiva da UFG, estou cedida para o município. E o serviço público me encanta desde sempre. E eu acho que esse é o meu lugar. O serviço público é o meu lugar. Como o Fernando também. Ele é servidor público efetivo do município. Foi super bem avaliado, né? Sempre nas pesquisas também, tanto que é o prefeito eleito, hoje, né? Eleito, exatamente. E ele tomou o mesmo susto que eu quando apareceu o nome dele na pesquisa, porque só estava trabalhando. A gente só trabalha e as coisas vão acontecendo, né? Por isso que vale a pena fazer bem feito. E o que você está achando dessas articulações do Ronaldo Caiado, do seu ponto de vista? Bom, ele tem um projeto muito grande, né? Eu acho que nacionalmente as articulações são bem maiores, tem que considerar muitos outros detalhes que a gente aqui nem muitas vezes não está a par. O Fernando fala, a gente fica conversando na cozinha, nem sabe o que está acontecendo na sala. Ele sempre faz essa brincadeira. Mas a gente foi pego de surpresa, como acho que o próprio partido foi pego de surpresa, muitas pessoas do próprio partido. Todos. Mas se isso dá para ele uma chance maior, a gente dá total apoio, imagina. Tudo que está acontecendo em Goiás, eu digo que o governo de Goiás hoje faz uma gestão que nos inspira demais, porque é uma gestão focada no cidadão. Todos os movimentos, todo o trabalho que é feito, todo o serviço que é oferecido, é uma gestão focada no cidadão. E eu penso que, no âmbito nacional, isso vai funcionar muito bem. Falar um pouco sobre os projetos, né, para 2026. Mas antes eu queria saber um pouquinho sobre a carreira dela, que ela falou que é servidora da UFG, né? Antes dessa vida política, como que era a sua vida? Como que era a Simone antes de ser primeira-dama? Simone era uma menininha muito tímida que jamais consideraria estar no microfone. Meu Deus do céu. Eu sou filha única de mãe viúva. Minha mãe ficou viúva, eu tinha 9 anos de idade. E ela nunca tinha trabalhado. E é uma coisa que a gente observa muito, até nas mulheres que a gente atende, nossas usuárias. Meu pai era caminhoneiro e nunca deixou minha mãe trabalhar. Quando ela se aventurava a inventar de trabalhar, e ela era um pouco ousada, ela é desse jeito ainda, ousada. Via uma possibilidade de emprego, passava por uma entrevista e entrava numa empresa. Aí, quando meu pai chegava de viagem, por que você está trabalhando? É porque apareceu essa oportunidade, olha, eu vou ganhar bem disso aqui. Não precisa trabalhar, Simone vai ficar com quem? Sempre eu era desculpa, e não queria que ela trabalhasse. E ela já fez isso, ela me contou que fez pelo menos 2 vezes esse movimento de conseguir um trabalho, e quando ele voltava de viagem, tirou ela do trabalho por 2 vezes.
E aí, como ele estava sempre viajando, ele viajou e não voltou porque ele sofreu um acidente na estrada. Então, ele morreu num acidente de trabalho. E aí, nós ficamos naquela situação, ela sem experiência profissional e viúva. E comigo, né? A Simone. Porque a Simone está em casa, está com quem? Sempre isso, né? Acontece tanto, né? Eu vejo tanto isso acontecer. Sim. E minha mãe sempre teve um sonho de ser cabeleireira. Ela ia começar a trabalhar numa área administrativa até conseguir fazer o curso que ela queria, ter um salão que ela queria, era um sonho que ela tinha. Mas aí ela tinha uma rede boa, um network muito bom, porque ela é essa pessoa espontânea, ousada, maravilhosa, minha mãe é sensacional. E aí ela conseguiu cobrir a licença maternidade de uma funcionária do sindicato dos ferroviários. Só que aí essa pessoa saiu de licença maternidade e resolveu que não voltava, então ela ficou nesse cargo. Nossa. Foi uma bênção para nós. Que aí a rede ferroviária que funcionava ali onde é a Câmara de Vereadores hoje, mudou para Senador Canedo. Porque a rede mudou, ela mudou. Aí nós mudamos para Senador Canedo. Foi. Aí eu fui para Senador Canedo por causa disso, do trabalho dela. Mas aí, depois que eu fiquei órfã de pai, e minha mãe vendo que eu era muito timidazinha, o que vai ser dessa menina agora sem pai? Ela me colocou no Jovem Aprendiz. E eu acho que estar no Jovem Aprendiz foi o que deu start mesmo na minha vida, né? Porque no Jovem Aprendiz, pelo menos na minha época, era assim, você substitui quem faltou. Então, hoje você é telefonista, no mês que vem você é recepcionista, no próximo mês você está aqui olhando esses processos. Você aprendia tudo que acontecia naquela junta comercial, que foi onde eu trabalhei. Aí, eu me apaixonei pela área administrativa ali. Foi ali que eu me apaixonei. Só que como eu também sempre gostei de exercício físico, aí eu fui fazer a faculdade de Educação Física, mas me deu uma saudadezinha da área administrativa. Aí eu consegui outro trabalho, que foi na Universidade Salgado de Oliveira. Inclusive, passamos lá agora, passamos aqui na porta, pertinho, né? Fui lá visitar os amigos, não sobrou ninguém, não. Só tinha eu mesmo lá naquela época. Eu trabalhei em área administrativa, trabalhei em loja de shopping na Riachuelo, né? Fiz o meu estágio depois na Embrapa e fui para estudar secretariado executivo, que era o que eu queria em área administrativa. Porque eu falei, a área administrativa é muito ampla, o que eu vou fazer? Contabilidade, administração, vou estudar direito? Aí no secretariado tinha tudo isso, por isso que eu resolvi fazer secretariado. E aí o meu concurso da UFG é como secretária executiva. Que chique. Falei demais. Nossa, que história, hein? Vale um livro, né, amiga? Nossa, nunca que eu imaginava, não, sério. E falando sobre projetos para 2026, qual que é o foco seus? Tem algum projeto que vocês queiram implementar? Vamos seguir trabalhando muito, né? Vamos entregar as unidades que nós já iniciamos, né? E já anunciamos que as obras já começaram, o nosso CRAS novo, o nosso CREAS novo, o novo Conselho Tutelar do Jardim das Oliveiras, o novo Conselho Tutelar também da região central. Vamos fazer a nossa assistência social chegar muito mais longe, agora que a gente pretende também separar a cidadania para abrir uma secretaria específica de direitos humanos, porque essa política da mulher, do idoso, da criança, da pessoa com deficiência, tudo isso também cresça, como aconteceu com a habitação, né? No começo da gestão, a habitação fazia parte da cidadania, estava dentro da assistência social. E aí o prefeito fez uma avaliação, resolveu transformar a habitação numa secretaria, e isso deu um boom. A habitação de Senador Canedo cresceu de uma maneira estrondosa. Nós fizemos aí o maior programa de regularização fundiária da história do município, entregamos muitos imóveis, né? Teve as casas a custo zero, que são do Estado, e agora apartamentos também do Minha Casa Minha Vida. Então, cresceu muito, e é isso que a gente quer fazer também com a política de direitos humanos a partir da separação de assistência social. Interessante, porque aqui em Goiânia é tudo junto, né? Direitos humanos, assistência social, Secretaria da Mulher, e na época que anunciaram a junção das pastas, teve muita manifestação, né? Não sei se você lembra. Pois é. Então, eu queria saber a sua opinião. Você acha que é muita coisa para uma pasta só, ou o ideal é desmembrar mesmo? Porque são assuntos diversos, né? Ou se relacionam em algum momento. Sim, precisa ter uma convergência, precisa ter. Mas como a gente tem um time muito bom, né? As coordenações funcionam de maneira muito unidas, né? E o trabalho acontece muito, muito bem mesmo. Só que a gente é visto com outros olhos quando tem uma secretaria separada no âmbito dos ministérios. O próprio Ministério, né, de Desenvolvimento Social sugere que não se coloque nenhum outro tipo de política dentro da assistência social. Às vezes querem que a assistência social seja assistência social apenas, né? Nós encontramos esse formato pronto e tem funcionado, porque realmente o trabalho é muito efetivo, porque o time é realmente muito potente, mas a gente observa que a partir da separação, isso nos habilita até a captar recursos, né, a angariar projetos e receber, além de visibilidade, realmente apoio do governo e do governo estadual e federal para ampliar os projetos que a gente tem para fazer. Criar um centro de juventude, né, um centro de atenção específico às mulheres. A gente tem um grupo reflexivo hoje, que é o grupo reflexivo dos homens agressores. A gente começou esse projeto com a CUFA, que só tinha no Paraná. E a CUFA viu o nosso trabalho lá, da coordenação da mulher, sendo feito de
de maneira muito efetiva e trouxe para nós. Então, mas foi uma sementinha que o judiciário sempre apoiou, porque sempre mandava também, para que não haja reincidência, não basta cuidar só das mulheres e os homens continuarem nessa toada aí da violência. Então, esse grupo reflexivo na CUFA tem muita efetividade e a gente trouxe para dentro do CREAS. Hoje a CUFA não está mais lá, porque a gente já conseguiu acolher esse trabalho, estamos sendo hoje responsáveis pelo nosso grupo. Então, isso tendo um local específico, eu penso que a tendência é se expandir, né? Crescer. Nossa, que legal. Um projeto, né? Uhum. Legal. Vou fazer uma matéria depois. Eu que vou fazer. Nós vamos fazer. Agora, assim, para finalizar, porque infelizmente, nosso horário já está chegando ao fim, né? Vamos começar uma dinâmica aqui. Primeira vez, né, amiga? Essa dinâmica. Ai, meu Deus. Na primeira tinha que ser comigo. Ó. Sem preparação, sem combinação. Não, mas é muito bom. É tipo uma pergunta bate e volta. Certo. Vou fazer uma pergunta, você responde... Uma palavra. Isso, igual eu vou falar social, você responde com uma palavra. Primeira coisa que te vem na cabeça. Primeira coisa que vem na sua cabeça, entendeu? Uhum. Pode ser? Vamos lá. Social. Sensibilidade. Política. Desafio. Família. Acolhimento. Senador Canedo. Servir. É isso. Aí, viu? Parte, né? Virar pra trás e dar 2 mortais. Brincadeira. Mas, Simone, é isso. Muito obrigada. Assim, pra finalizar mesmo, deixa um recadinho, né, para as pessoas que querem morar em Senador Canedo, porque lá cresceu inclusive realmente a Débora, que mais. acabou de confessar que quer ir para Senador Canedo. Só falta o dinheiro, gente. Querer eu quero, mas vai dar certo. Detalhe bobo, vamos Fé lá. no pai que o inimigo cai. Deixa um recadinho para essas pessoas que querem morar, o porquê, né, se mudar para Senador Canedo também. E para os moradores. Para os moradores, né, os nossos servidores, usuários da assistência social, toda a população de Senador Canedo que escolheu o Senador Canedo para viver, para servir também, às vezes, colocar o seu talento à disposição. Tantos líderes comunitários que tem naquele município, é sensacional, um braço importantíssimo também do nosso trabalho. Temos até a secretaria específica dos líderes, que é de assuntos comunitários, porque nós reconhecemos o quanto esses líderes são importantes, e muitas mulheres, né? Especialmente mulheres. Agradecer, nossa gratidão pela confiança no nosso trabalho, nossa gratidão pela colaboração de todos vocês que fazem Canedo todos os dias crescer, se desenvolver, estar mais linda, mais acolhedora. A cidade que a gente escolheu é a melhor de Goiás, sem dúvida. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada a você que acompanhou até aqui. Fique atenta aí nos próximos episódios. E obrigada, minha amiga, mais uma vez pela participação. A nossa primeira dama, Simone, falou muito bem sobre tudo. Obrigada. Seja sempre bem-vinda, né, ao iPodcast Goiás. Giovana também, obrigada, minha amiga. E é isso, meu povo. Agradeço também a assessoria aqui, claro, né? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, curta, comente. Até o próximo episódio, o iPodcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima.